para se posicionarem ao longo da estrada, por aqui ficaram, no pátio do estacionamento, a provar mais uma vez que as multidões em movimento são um pouco como a água, encontram sempre o caminho e este encontraram o seu local para apoiar a seleção portuguesa e com eles centenas e centenas de funcionários do aeroporto e de empresas sediadas nesta zona de check-in do aeroporto que se colocaram na praça técnica aqui e estão ansiosamente à espera que chegue a seleção. É um momento de profundo orgulho nacional e vale a pena lembrar aqui o que dizia há instantes um adepto ao Helder, quando falava há pouco os adeptos, um deles dizia que sentia um grande orgulho, vivia esse momento de grande orgulho aqui. E esse momento de orgulho desse com todos os símbolos da nação, todos os símbolos da nação aqui, presentes não só pelas cores, isso é óbvio, mas também no hino nacional, que várias vezes foi entoado esta manhã. Assim que alguém começava, toda a gente respondia, toda a multidão respondia. E neste momento, há de acontecer o mesmo quando o autocarro chegar. Faz a escolta do autocarro e já vê, ali ao fundo, e você em casa também já pode ver, o autocarro, o primeiro autocarro panorâmico com a seleção nacional e o segundo autocarro panorâmico imediatamente atrás. Vem aí os autocarros, vem aí a seleção nacional de futebol, campeã europeia, que concretizou o sonho de muitas gerações de futebolistas, de muitas gerações de apaixonados por futebol, de muitas gerações de apaixonados do desporto nacional, muitas gerações que sofreram muita decepção, muita frustração e que viram aqui, alguém ontem dizia na Alameda, quando acompanhávamos as festas da Alameda, foi uma espécie de vingança. Bom, nós vamos ser mais simpáticos. Não foi propriamente uma vingança, mas foi claramente uma ironia. E permitam-me uma ironia do destino. Esta gente de futebol que tanto sofreu em meios finais nas quais ficou por caminho, e eventualmente merecendo passar. Gente que se perdeu numa final em 2004. Aí sim, uma frustração tremenda. E perdeu em casa, recordo. Vai agora à França, derrotar a França na final. É esta ironia que carrega também este simbolismo de um país que sai à rua e que se junta euforicamente a estes jogadores transformados em heróis. São os heróis do momento. E eles aqui estão, nesta praça técnica do aeroporto de Lisboa, saudados por centenas de funcionários que correm agora para a zona onde está o autocarro. E estamos a vê-los ali, a taça à vista de todos, e os funcionários do aeroporto, e os portugueses que se deslocaram aqui ao aeroporto a reagirem desta forma. E é daqueles momentos em que valerá a pena fazer um pouco de silêncio e perceber o que significa este momento para essas milhares de pessoas que aqui se encontram. Enquanto a seleção percorre a zona técnica e mostra a taça, gritam: Portugal, Portugal. Era um momento do qual sonhavam. Foram construindo este sonho ao longo da jornada, ao longo do campeonato. Soube, no início, foi difícil. E os primeiros resultados deviam ser o pior. Houve gente que desconfiou que iria ter um final frustrante mais uma vez. Mas esta rapaziada que vai ali no autocarro panorâmico mostrou que há uma outra fibra e até contra as contingências de se verem no jogo definitivo, sem aquele que é considerado por toda esta gente o melhor jogador do mundo, um jogador importante na dinâmica da seleção, o tal capitão que mobiliza, que movimenta, que reage e que puxa pela equipa. Eles viram da contingência que, logo aos 20 minutos de jogo, estar a ter no campo, foram mostrar forças e ânimo para, com a razão e com a emoção, colocarem no campo do futebol necessário para trazerem a taça para Portugal. E é esta a euforia que diz. Os jogadores acenam agora aos milhares de adeptos
que aqui se concentra, até não para cima para aqueles que estão no parque de estacionamento ao longo da fomos mostrando, até não para baixo para aqueles que aqui se encontram. E aquela que era a zona exclusiva para os jornalistas, deixou de ser exclusiva para os jornalistas. Agora é para toda a gente que consegue furar as barreiras sociais. E aqui estão. Vemos Fernando Santos, passo agora mesmo ao pé de nós. Se me permitem, eu também vou tentar tirar aqui a fotografia do momento, enquanto vou relatando este momento histórico. Fernando Santos, ali, ao lado dos campeões, a acenar a esta multidão. Todos também a filmam este momento, uns acenam, outros visivelmente mais emocionados, cantam We Are the Champions do Queen, ou estão apenas em silêncio, saboreando, vivendo este momento único nas carreiras deles, que é também um momento único nas carreiras de todos os adeptos do futebol que há muito sonhavam por este resultado. Os jogadores aproximam-se agora da saída, do portão técnico de saída. E Hélder Santos, a emoção é tua, porque a emoção agora é vivida aí onde estás. E agora vai ser o tempo do desfile. É o delírio dos adeptos portugueses. Esperaram horas para este momento e é uma alegria que se sente na voz deles, na emoção que transmitem, naquilo que estão a ver. São estes jogadores, os 23, mais a equipa técnica, todos que trabalharam muito para conseguir este título. De facto, para Portugal, adeptos vão tentar dar todo o apoio possível neste mundo para que os jogadores sintam também todo o carinho que tiveram aqui, o tempo todo foi reservado para eles. É de facto um ambiente de grande euforia. São muitos os gritos por Portugal, são muitos os gritos por Portugal. No momento em que o autocarro está mesmo aqui, bem próximo de nós, é possível ouvir até os jogadores a gritarem campeões, campeões. É de facto uma comunhão perfeita entre os adeptos da seleção nacional e também jogadores e tanto comitiva. O Humberto Coelho é um dos que mais vai assinando ao lado do presidente Fernando Gomes. Vai Fernando. Um clima de grande euforia que também se registra aqui no segundo autocarro, está a primeiro autocarro, aqui a taça nas mãos de Renato Sanches, é ele quem leva o tão ambicionado troféu que Portugal conquistou ontem à noite em Paris. Neste momento o troféu vai mudar de mãos, vai passar para as mãos de Adrien, que vai enxergar o troféu que vai para a equipa, vai assinando também Renato Sanches, para aplaudir estes adeptos cansáveis vamos estar aqui horas e horas ao vivo de madrugada para poder fazemos agora o sinal com o Hélder Santos e não é difícil perceber porque é tanta gente a apertar as portas que já viu que a volta deixaram já esta zona onde estava a moldura humana, a grande moldura humana, a multidão que estava no teatro e das pessoas. O autocarro segue agora em direção a Belém, seguindo pela segunda circular, depois de deixar aqui a zona do aeroporto, entrarão na segunda circular, depois seguirão em direção à Cril, da Cril desviarão para Belém, a caminho do Palácio de Belém, onde serão recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa. E por onde o autocarro passa, não deixa de haver apoio de gente que está até nas janelas, nas varandas, nos telhados dos edifícios do complexo aeroportuário. Aqui se encontram estas milhares de pessoas, funcionários, adeptos da seleção, que apoiam a seleção neste momento único, histórico, neste momento em que se celebra
uma vitória que é muito mais do que uma vitória no campo desportivo. É algo que significa muito para um país que há muito esperava um momento simbólico deste, uma vitória, um elevar para cima, e isso ouvimos muito disso aqui esta manhã, de gente que considerava esta vitória e este momento algo que representa um novo impulso para um país que, vamos ser claros, não tem vivido bons momentos nos últimos anos. Helder, creio que é possível. Não, o Helder continua sem ter dificuldade de entrar em direto. Eu passo a bola, e esta é a expressão mais adequada neste momento, para o Miguel Guerreiro, o repórter que, com a moto, acompanha o percurso do autocarro para Moçambique. Joaquim, estava a ouvir-te e passou-me pela cabeça que nem sempre o fado que caracteriza este povo tem de ser um fado triste, e estas imagens que temos visto nas últimas horas e que temos visto desde ontem, desde que o apito final soou em Saint-Denis, em Paris, e tudo isso que temos visto mostra que o fado, a canção do povo português nem sempre é triste. Finalmente Portugal conquista um título, um grande título no futebol português, e o futebol está de parabéns, o desporto português está de parabéns, o país está de parabéns. Haverá dificilmente outra atividade que reúna tantos portugueses. Aqui não há clubes, não há credos, não há partidos políticos. Os portugueses estão em massa a festejar esta conquista de 23 homens, mais a equipa técnica, mais obviamente todo o staff da Federação, que se reuniu e que criou condições para que este título se estivesse agora a festejar. É certo que a polícia está aqui presente para que percorra tudo da melhor forma, mas hoje, e eu nunca tinha visto isto, até a Polícia de Segurança Pública, que fez questão de vir aqui zelar pela segurança de toda esta manobra, que não é fácil, milhares de pessoas, também foi aplaudida pelos portugueses que aqui estavam à espera da seleção, no entusiasmo que já dura desde ontem à noite. A noite que é a mais longa de sempre do futebol português, é 1:15 da tarde, e esta noite ainda dura e ainda vai durar bastante mais tempo. E esta altura a polícia está aqui em grandes manobras para tentar, penso eu, desocupar o caminho para que esta noite não seja ainda mais longa, porque a comitiva que conquistou ontem o Campeonato da Europa de Futebol vai agora, como já sabemos, dirigir-se até ao Palácio de Belém, onde mais uma vez vai estar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Ele que ontem esteve em Saint-Denis, em Paris, era um dos presentes onde Portugal recebeu a taça de campeão europeu, e hoje já está no Palácio de Belém à espera dos heróis de Paris. Mas estes heróis não são só heróis do Presidente da República, são heróis de uma nação, são heróis de um povo, e estas imagens que vemos agora comprovam isso mesmo. Passo muito lento desta comitiva portuguesa, e não há forma que os adeptos encontrem para conseguirem demonstrar todo o carinho, para conseguirem retribuir toda a alegria que aqueles homens que ali vão naqueles 2 autocarros panorâmicos lhes deram durante este último mês, e principalmente lhes deram ontem, num jogo que parecia que ia ser mais um grande golpe de teatro nas aspirações portuguesas logo aos 9 minutos, com a lesão de Cristiano Ronaldo, com o sofrimento do capitão a tentar voltar ao jogo durante um quarto de hora mais, e aos 24 minutos caiu mais uma vez o relevado. Deixou o relevado, mas não deixou a equipa e não deixou as aspirações de Portugal em conquistar pela primeira vez este título europeu. Portugal, que é a 10ª nação a levantar aquela taça, a taça que vai ali exposta e que está a ser mostrada a todos aqueles que vão a acompanhar o autocarro. Portugal é a 10ª nação a conquistar aquele troféu, e é o país mais pequeno de sempre a conseguir ser campeão europeu de futebol. A Grécia já conquistou, infelizmente para Portugal,
reta final de 2004 conquistou o campeonato da Europa, mas a Grécia tem ligeiramente mais habitantes e é um território ligeiramente maior do que o território português. Por isso, aqui digo com toda a certeza que Portugal é o país mais pequeno, não só em termos de território, mas também em termos de população, a conquistar este campeonato da Europa do futebol, pequeno em tamanho, mas grande em atitude, num futebol que nem sempre foi do agrado geral, mas que acabou por resultar. E de que maneira? E as imagens que vemos, a festa que desde ontem à noite não para. Durante toda a noite, onde houvesse portugueses em qualquer lado do mundo, essa festa continua e está ainda aqui nas ruas da capital e principalmente agora, porque a seleção chegou à sua casinha, como já tantas vezes ouvimos na música do chute de pontapés, que este grupo português de rock celebrizou em 1982, que ecoou ontem em Saint-Denis, assim que a seleção portuguesa levantou o troféu, e hoje já ouvimos à